Essa situação está acontecendo em outras cidades da região, que é a proposta de privatização. E inclusive o sindicato dos trabalhadores em água, saneamento, né, estão visitando a região, estão visitando hoje o Porto Seguro para alertar a população a respeito disso. Em questão, SINDAI, é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Eric Maia, que é da direção estadual, Luciano Leal, direção estadual. A primeira privatização da Embasa, o que a população precisa saber, a gente vai saber agora. E muita gente já se interessou. Eu vou começar com boa tarde do Eric. Boa tarde, Eric. Tudo bem com você? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Porto Brasil FM. É um prazer estar aqui com vocês, poder usar esse espaço para poder esclarecer a população do que é essa tentativa de privatização que está acontecendo aqui em Porto Seguro e também em outras regiões, em outras cidades da região do extremo sul da Bahia. Boa tarde para Luciano Leal. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes de Porto Seguro, em toda a região. Estamos aqui para conversar com a população porque não fica explícito pelo Poder Executivo, pela Câmara de Vereadores, os prejuízos que a população vai ter com a eventual privatização do sistema de água. E que vocês vão explicar da maneira simples e objetiva o que está em jogo, né? Mas eu tenho em mãos aqui, privatização, sua conta de água vai aumentar. O folheto se refere a Belmonte, outro a Prado e outra a Caravela. Só não tem de Porto Seguro que não entrou aqui. Por quê? Mas estão propondo isso aqui também, né? Porque vocês estão viajando no extremo sul com esses folhetos se referindo a essa cidade, sabe? Quer dizer, não é só Porto Seguro, né? Isso, são vários municípios aqui da região do extremo sul da Bahia, especialmente Caravelas, Prado, Belmonte e agora Porto Seguro, onde uma empresa chamada Prefizam, uma empresa de Minas Gerais, que inclusive foi denunciada pelo Ministério Público Federal por fraude de licitações, ela está junto com alguns municípios... É uma velha conhecida, né? Isso, operando um processo aqui onde vários problemas estão acontecendo. Por exemplo, planos municipais de saneamento de fachada, conflitos de interesse com possível direcionamento de licitações, omissão de informações à população e propaganda enganosa. Então, uma empresa que está tentando ludibriar a população da região do extremo sul, prometendo investimentos vultosos e tarifa menor do que hoje é praticado pela Embasa, mas nós conseguimos demonstrar, através de cálculos, que essas propostas estão totalmente equivocadas, e o que vai acontecer é que eles não vão entregar os investimentos que estão prometendo e a tarifa para a população subirá absurdamente. Fizemos um cálculo, para cumprir os investimentos que eles estão prometendo, seria necessário triplicar a tarifa de água na região. Quer dizer, se eu pago hoje R$100, se entrasse a empresa, eu vou pagar 300. Isso, né? Isso aí. Numa conta bem simples. Agora, essa Prefizam, a denúncia surgiu ontem, inclusive nessa rádio, que ela já foi escolhida no que seria, né, carta marcada já de privatização. Vocês receberam esse tipo de denúncia? Sim, inclusive tem uma suspeita muito grande no município de Caravelas, onde o processo de licitação foi suspenso porque a Embasa entrou com recurso e também uma empresa chamada Cabe Ambiental, uma terceira interessada, também entrou com recurso. Mas tem suspeitas lá de que o processo licitatório de Caravelas tenha sido carta marcada, porque uma empresa ESAC que entrou, que a gente acredita que entrou apenas para compor, e entrou outra empresa chamada Engiseg, Sócio Engie, que é uma empresa que nós fizemos uma consulta na internet. Ela tem os mesmos sócios da Prefizam, ou seja, a Prefizam não entra como ela entra como outra empresa que tem sociedade junto a ela. Então, claramente está aí um indício. A princípio ela não aparece, né? Não. Mas por trás está ali manipulando com outros nomes. Isso. Há indícios fortíssimos no município de Caravela de que esse processo esteja sendo manipulado para que a Prefizam, que está elaborando os planos municipais de forma voluntária e gratuita, a gente sabe que nenhuma empresa faz isso. Para você elaborar um plano municipal de saneamento é preciso uma equipe técnica muito robusta e é preciso investir. Pra você ter uma ideia, o município de Itabuna contratou uma empresa para realizar o plano municipal de saneamento, que foi muito questionado, mas custou quase R$700 mil. Então essa empresa vem aqui fazer beneficência, fazer os planos municipais sem cobrar R$1, mas na verdade a gente sabe que eles têm interesse de viabilizar toda a burocracia para que esses sistemas de água e esgoto, que hoje é prestado pela Embasa, sejam
transferido para a iniciativa privada, mas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso em debater isso com a população. Diante da precariedade que é a Embasa, ela tem essa realidade aqui, é uma estatal, onde a gente fala, é melhor privatizar, e em outros lugares já aconteceu. Mas o Luciano Leal tem alguns exemplos que ele tem para relatar, onde foi privatizado e não deu certo mesmo, né, Luciano? Queria que você contasse para ele. Chega mais pertinho do fone. É exato, veja bem, a gente pode pegar exemplos no mundo, como por exemplo a cidade de Paris, que lá foi privatizado pela maior empresa, a maior empresa privada no mundo em saneamento, que é a Suez, e não deu certo. Lá já reestatizou em Paris, em outros 300 municípios da Europa já foi reestatizado. No Brasil, que é uma coisa mais nossa, a gente pode citar o exemplo de Itu, que após 10 anos de privatização, o município de Itu... Itu fica no interior de São Paulo, uma cidade próxima, tem cervejarias, tudo mais, né? Precisa da água, Precisa da água. Muito mais. Muito mais. Então foi remunicipalizado em Itu. Temos exemplo, por exemplo, em Manaus. Manaus é uma coisa gritante, porque em Manaus é cercado de água e 600 mil pessoas, após 18 anos de privatização, não têm acesso à água potável. Então é um absurdo você, em uma cidade que tem um rio Amazonas ali perto, e não tem água potável para a população. É um paradoxo, né? O rio passa ali do lado e não tem. Mas vamos voltar à questão do que está em jogo, né? Segundo vocês querem alertar a população. Essas audiências públicas, eu li, né, que elas são realizadas pela Prefisam, que você acabou de citar, e prefeituras municipais, como o caso do Porto Seguro, estão pretendendo fazer dia 11, visando apenas a aprovação da PMSBS. O que é isso? É o Plano Municipal de Saneamento Básico. Ah, sim. Aqui está, PMSBS. Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico é o planejamento do município para os próximos 20 anos, que abrange água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Então é um planejamento nessa área que é chamado de saneamento básico. Então são 4 vertentes. Essa empresa tem feito isso porque isso é uma condição para o processo de concessão. Sem o Plano Municipal de Saneamento não se pode fazer as concessões. Então eles estão fazendo simplesmente para que esse processo seja viabilizado. Mas estão esquecendo de privilegiar as zonas rurais, né? Os distritos, as regiões que não dão lucro, porque a visão deles, o interesse dele é justamente operar nos locais em que a Embasa já fez investimento. Quer dizer, hoje já existe um sistema, ruim ou não, já existe implantado. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que tem poço artesiano aqui em Porto Seguro, me parece não, tem bastante. Se uma empresa dessa, se for o caso, né, se acontecer que ninguém quer dela entrar. Eu vou responder essa questão, mas depois, eu queria pontuar aqui o seguinte, olha, a gente fala muito da Embasa, mas a gente tem que compreender a realidade do Brasil e do mundo em relação à questão do saneamento. A Embasa é muito criticada, né? A Embasa é uma empresa, e olha que nós somos de outras regiões. Tem só fazer um parênteses, tem gente que diz assim, mas se a Embasa está tão ruim assim, por que não privatizar? Nosso ouvinte, uma boa parcela, está irritado com a questão da água, do valor da conta, que também da Embasa vem valores estratosféricos, né? Sim. Então vamos contextualizar aqui. Mas vamos botar de forma clara para a população. Veja bem, a Embasa presta um serviço de qualidade em Porto Seguro. Apesar de muita gente não achar isso, mas é preciso sair um pouco de Porto Seguro e verificar como é que é a questão do saneamento no Brasil. Eu sou da cidade de Itabuna, por exemplo. Itabuna é uma cidade com 220, 230 mil habitantes. Lá não é Embasa, lá é Embasa. É Embasa, já foi Embasa. Mas em 89 o prefeito resolveu passar por município para privatizar. E hoje Itabuna praticamente não trata esgoto e tem diversas dificuldades de financiamento. Ao contrário de Porto Seguro avançou muito. Hoje você tem quase 100% de tratamento de esgoto e você tem também quase 100% de distribuição de água nas áreas urbanas e vários projetos de curto e médio prazo para que você possa avançar também nas outras regiões da cidade. Então dizer que a Embasa não presta ou de que a Embasa presta um péssimo serviço é também não saber o que está acontecendo lá fora. Para a realidade do Brasil, para a realidade regional, nós temos aqui feito um trabalho importante nisso. Então a questão não é Embasa qualidade de serviço.
porque eu acho que a Embasa precisa melhorar muito, a população precisa contribuir para questionar mesmo, que é importante, mas dizer que uma empresa privada vai vir para aqui para resolver esses problemas, isso é uma falácia extraordinária. Na verdade, uma irresponsabilidade contra a população deste município. Então eu acredito que a gente tem que fazer um debate amplo, porque quais são os riscos que estão implicados no possível processo de privatização? E aí eu volto à sua questão dos poços artesianos. Mas antes, lembrando que o que interessa na privatização aqui é que a ganância, né, de um negócio que pode gerar 1 bilhão e 200 milhões de reais no prazo de 30 anos... Você está se referindo a Porto Seguro? A Porto Seguro. Só Porto Seguro. Só Porto Seguro. Quem ganha com isso? Grupos empresariais privados e possivelmente grupos políticos. Mas a população não vai ganhar isso. A população não tem nada a ganhar com isso? Não tem, porque é o seguinte... Primeiro, essas negociações que estão acontecendo, eu posso pontuar os riscos, né? Passar para o setor privado pode ensejar em negociações extraoficiais, né, que pode ensejar em corrupção. Ou seja, a compra de agentes políticos para beneficiar uma empresa. Então, já que a gente está vendo acontecer isso aí em outras cidades, com essa empresa, que inclusive parece que está envolvida aqui também nesse processo de privatização, então pode acontecer que agentes políticos ou públicos possam se envolver em corrupção. Segundo, incompatibilidade entre o papel social de uma companhia de água com as necessidades de grupos privados. Aí eu entro Inclusive, você falou, tem que pontuar. Sim. A tarifa social hoje ela existe para milhares ou milhões de consumidores. É um valor mínimo para quem é cliente da Embasa. Com essa empresa, então, não teria essa tarifa social? Não. Ela visa, como você disse, 100% de lucro, né? Isso. Nos contratos que elas têm feito, e parece que vai ser replicado aqui em Porto Seguro, a tarifa social estaria restrita apenas a 5% da população. 5%? Ou seja, hoje as pessoas, né, o pai, a mãe de família, o trabalhador, a trabalhadora do município, que é contemplado com a tarifa social, seria prejudicado porque no contrato ele estabelece um limite de apenas 5% da população ser contemplado com a tarifa social. Aí eu passo a palavra um pouco, porque o meu colega aqui... Um ouvinte perguntou aqui. Mais um pouco sobre isso. Tarcísio, passa para o pessoal, depois só para você já pensando. Tem que ter outra empresa porque só essa, né? Não ficou... tem que ter outra empresa porque só essa. No caso, se refere à Embasa. Mas a Embasa é uma estatal, né? É uma empresa estatal. É uma empresa estatal. Então, assim, ainda na tarifa social, eu queria passar a palavra para Leal, porque Leal tem alguma coisa a pontuar em relação à tarifa social. E aí se aproveita, Leal. Já chegou outra pergunta. E já responde essa pergunta do ouvinte. A questão da tarifa social é o seguinte: a Embasa não tem limite com tarifa social. Se a metade da cidade ou a totalidade da cidade tiver a tarifa social, a Embasa assume esse ônus. Ou seja, a metade da população de Porto tem condições de ter a tarifa social. Ela subsidia, né? Ela é um subsídio da empresa. Subsídio, né? E nesse contrato com a empresa privada, apenas 5% da população teria direito a isso. E se acontecer mais de 5%? As outras pessoas do Porto, os outros usuários dessa eventual empresa privada, terá que cobrir para outra população, terá que arcar, mas a empresa não arca, diferente da empresa pública, no caso da Embasa, que ela assume esse... O Josué mandou aqui a pergunta pelo Zap. Eu soube que também estão falando aí, mas o governador sinalizou, né, que é em privatizar ou em parte a Embasa. Como é que você se posiciona? Olha, apenas já para finalizar essa pergunta, antes eu vou entrar nessa, mas dizer o seguinte: em alto bom som, dizer para a população assim: se a população está querendo uma empresa que preste um melhor serviço, que invista mais e que cobre e que cubra uma tarifa menor, se elas estão apostando na privatização, elas estão apostando errado. Porque se a empresa Embasa não consegue gerar isso, uma empresa que presta um serviço social, não com objetivos meramente econômicos, que subsidia a tarifa social, que os investimentos que são realizados em Porto Seguro não vai para a tarifa. O que vai acontecer com a privatização é totalmente contrário. Vai para a tarifa, vai subir, que vai triplicar. Vai triplicar. A população, o serviço vai ser precarizado. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela visa essencialmente o lucro. Hoje você tem uma arrecadação em torno de 3 milhões de reais em Porto Seguro por mês, e você tem uma despesa em torno de 2 milhões e 700 mil. Ou seja,
tem uma margem de 300 mil reais que a empresa que sobra para a Embasa, só que isso aí você não está computando os investimentos, diversos investimentos, milhões de reais de investimento que a empresa fez. Porque se ela botar os investimentos que ela fez em Porto Seguro nos últimos tempos, ela não tem lucro em Porto Seguro. Então a empresa privada vai entrar dentro desse contexto. O que é que ela vai fazer? A concessão nesses casos pode ser de 20 até 30 anos. 30 anos. Então o que é que ela vai fazer? Eu vou dizer o que ela vai fazer aqui. Ela não recupera isso? Ela vai recuperar sim, mas a custa da população. Ou ela triplica o valor da tarifa, ou ela aumenta de forma absurda a tarifa, para ela ter mais margem de lucro, ou ela vai ter que reduzir postos de trabalho, ou ela vai ter que deixar sucatear o sistema que foi implantado pela Embasa aqui, inclusive de esgotamento sanitário, que tem várias elevatórias de esgoto com geradores, que tem uma despesa altíssima de eletricidade. Então ela vai fazer o quê? Não vai dar manutenção no sistema que já foi feito, que ela não vai precisar fazer, e vai sucatear até onde não puder mais o sistema que foi implantado. E a população vai perder com isso. Então a população, achando que iria ganhar, vai perder. E o que acontece é o seguinte: para tirar uma empresa depois que ela já ganhou a licitação e já se incorporou aqui, o município vai ter até que indenizar essa empresa. Então é um negócio milionário que só favorece aos grupos empresariais e que não favorece a população. Eu te fiz uma pergunta. O governador sinaliza em privatizar em parte a Embasa, ser uma estatal de economia mista. Como é o Banco do Brasil? Como é que o sindicato se posiciona? Eu tenho outra pergunta que chegou aqui para você. Certo. Essa Olha, pergunta é minha. Na verdade, a Embasa é uma empresa de economia mista. Só que com 99% de capital do governo do estado. Foi ventilado isso ano passado, de a Embasa abrir capital para pegar as ações da base, 20% das ações da Embasa, e capitalizar uma empresa de investimento do governo do estado. Se isso não foi possível, porque o próprio governador entendeu que não seria bom para a empresa, porque ela perderia a imunidade tributária que hoje são dispensadas às autarquias, empresas que prestam serviço público e não distribuem lucro. Se ela fizesse isso, ela perderia a característica de uma empresa que não distribui lucro, uma empresa estatal, e perderia a imunidade tributária e traria prejuízos fiscais para a Embasa. Então está descartado. Então ela recuou e isso está descartado definitivamente. Só tem mais duas perguntas, o tempo voa, o assunto é tão interessante. Aqui me perguntaram, tem como, sim, se vocês vão entrar, porque tem uma audiência marcada para o dia 11 aqui, que muita gente está falando que é carta marcada, tem até um advogado do Porto Seguro que também deve tomar essa atitude, mas se o sindicato de vocês vai entrar na justiça contra essa audiência para que ela não aconteça? Olha, essa audiência não tem como a gente entrar contra ela imediatamente, por causa do tempo. Nós estamos aqui mobilizando, inclusive à tarde teremos uma reunião com a Frente Brasil Popular, que é uma frente que reúne várias entidades, sindicatos, associações, organizações da sociedade civil, para passar o problema. Essa organização sinalizou que é contra esse processo de privatização no município de Porto Seguro. Nós vamos formar essa frente, nós vamos para lá, para essa audiência, para dizer que a população... Hoje é a reunião, mas vamos para lá no dia da audiência pública, que é dia 11 de terça-feira, e nós iremos para lá para dizer em alto bom som que a população de Porto Seguro não quer essa privatização. E mais, nós queremos debater isso com a população, de forma tranquila, mostrando os riscos para a população de que isso não vai ser um bom negócio para a cidade. Luciano, então, diga para o ouvinte nosso, para a dona de casa, a senhora que está me ouvindo agora, o dono de casa, a senhora está usando a água agora, mesmo que a água não chegue a contento, né? O que isso vai impactar na vida dela, se for privatizado? Falando uma linguagem bem simples. Em princípio, para ganhar a licitação, a Embasa tem uma tarifa que é única em toda a Bahia. Então a empresa, para ganhar, ela apenas coloca 1 centavo a menos no valor e ganha a licitação. Mas no contrato tem diversas possibilidades que autoriza aumento da tarifa de forma abusiva. Então, um ano depois, começa a subir a tarifa. Essa dona de casa que hoje abre sua torneira e tem água no preço que tem, não será mais nesse preço que tem. A empresa vai, para investir, ela vai ter que triplicar a tarifa ou não vai fazer nenhum investimento, como nosso colega aqui. Ela só vai administrar, né? Só vai administrar e sucatear sem manutenção para no Isso futuro. Aconteceu em Itu? Isso aconteceu em Itu e... Você tem esses valores, por exemplo, comparativos de conta de água de Itu, para que seria aqui no caso?
na Olha, média? A gente vai passar para vocês aqui. Eu queria isso. Pois a Embasa tem, de todas as empresas privadas que já atuam no Brasil, todas têm uma tarifa acima da tarifa da Embasa. Não há uma que tem uma tarifa menor do que a Embasa. A SEDAI do estado onde eu sou, do Rio de Janeiro, quando eu vim de lá já era alta a conta de luz. A minha irmã me liga, eu falo, quanto foi a conta de água? E ela falou, X. Ela falou, nossa, aí tá a metade do preço. Ela falando para mim. E de uma residência do mesmo padrão. E eu sei que no estado do Rio, a SEDAI, né, que é o equivalente à Embasa aqui, tem uma tarifa bem mais alta. O Rio Grande do Sul, que é uma empresa municipal, tem uma tarifa do dobro da Embasa. A Embasa está dentro das menores tarifas de empresa pública, apesar de que é uma grande empresa pública na Bahia. Agora, eu estava pensando, isso é uma opinião minha, não necessariamente do meu ouvinte sua. Se uma audiência, por que não audiência para discutir melhorias no serviço da Embasa do que privatizar? Pois é, era isso que a gente queria falar também. Já que se diz que se é ruim com ela, pior sem ela, por que não melhorar o que está aí? Então veja, o que nós pontuamos aqui é que esse processo de privatização só interessa a alguns grupos, mas o que a gente precisa é debater que empresa nós queremos para o município de Porto Seguro. Eu penso assim. E eu acho que é isso que a gente tem que produzir junto com a população, né? Uma empresa que tenha um controle social, que quer dizer o quê? A população que participa dos rumos e dos investimentos e das prioridades. Eu estou sendo muito franco e sincero a vocês, porque a Embasa não goza da simpatia de boa parte dos moradores aqui pelas deficiências. Mas eu fico pensando, se vocês dizem que entrar uma privatizando, se está ruim com a Embasa vai ficar pior, temos que melhorar a Embasa. Temos que ouvir a população, verificar onde precisa ser melhorado, onde precisa ser investido, e eu acho que isso é importante. Portanto, os vereadores deveriam, ao invés de autorizar o prefeito a ter que privatizar o sistema, deveria criar a política municipal de saneamento básico, que estabelece justamente isso que a gente está discutindo aqui, o sistema municipal de informação, a conferência, né? E a forma de controle social. Eu acho que é isso que a Câmara poderia produzir e não privatizar essa empresa que não é do governador do estado da Bahia, mas pertence a todos os baianos e baianas. Agora, chegou para o ouvinte aqui se vocês têm conhecimento do posicionamento dos vereadores de Porto Seguro e se vocês vão conversar com eles, porque passa pela Câmara, né? Olha, o conhecimento que a gente tem sobre isso é de que a maioria dos vereadores aprovaram esse processo de privatização, ou seja, deram a liberação para que a prefeita pudesse fazer essa concessão. Deram carta branca, né? Privatização. Eu acho que eles fizeram isso, eles não leram, eu acho que o Plano Municipal de Saneamento, não estão sabendo o que estão fazendo, então quero crer que eles fizeram isso e se equivocaram. Cabe o eleitor cobrar de cada vereador. Então nós pretendemos falar com cada vereador, né, para que a gente possa reverter isso, inclusive na Câmara de Vereadores. Isso vai ser uma tragédia para a população. Em pouco tempo a população vai estar pagando contas altíssimas, e esse sistema de água e de esgotamento sanitário será certamente sucateado. Então, não temos dúvida disso, é o que está acontecendo em todo canto, no Brasil e no mundo. Inclusive, elaboramos um dossiê que estamos distribuindo na região, um dossiê que aponta justamente isso, de que o processo de privatização que ocorreu tanto no Brasil como fora do Brasil, as empresas não entregaram os investimentos que prometeram, sucatearam o sistema e a população ficou sofrendo. Não tem nenhum exemplo bem sucedido de privatização de água no Brasil? Não tem. Não tem, vocês pesquisaram, não tem? Não. Primeiro que são poucas empresas privatizadas no Brasil, mas as experiências que tem são experiências totalmente complicadas, como já foi colocado aqui o caso de Manaus. Manaus, depois de 18 anos de privatização, só tem 10% de tratamento de esgoto e 600 de coleta de esgoto. Isso foi mostrado na televisão. E 600 mil pessoas na cidade não têm acesso à água. Quer dizer, Manaus é privatizado. Não, é privatizado. Você tem o exemplo da Cabo Ambiental lá em Cuiabá, você tem o exemplo de Itu. Então, lugares que realmente a iniciativa privada não avançou. O que é que a iniciativa privada faz? É igual o gafanhoto. A gente coloca essa fábula para ver se o povo entende. O gafanhoto vai lá na plantação, come tudo e depois que destrói tudo vai embora. É o que vai acontecer aqui. Eles vão vir aqui, vão pegar tudo bonitinho. A empresa gafanhoto. A empresa gafanhoto. Ela vai vir aqui, vai pegar
tudo investido, tudo bonitinho, o pessoal critica, mas está tudo aí investido. Se for lá em Itabuna, não trata 1% de esgoto. Se for em outros cantos, pode ver que tem problema. No caso de Itabuna, fazendo parênteses, foi municipalizada. Municipalizada. Né? Agora veja. Foi privatizada. Não, porque na Bahia a gente não tem experiência de privatização. Então, assim, se você for em outros cantos, tá lá. Então, assim, aqui a empresa tem investido, tem muito projeto para investimento e tá tudo aí produzido. Tem estações de tratamento de água, tem estações de tratamento de esgoto, tem elevatórias de água, elevatórias de esgoto, tudo bonitinho. Uma série de bombas, de geradores, né? Em caso de falta de energia eles entram em acionamento. Então tá aí. Daqui a um tempo com a privatização vocês vão verificar que tudo isso aí vai ser sucateado. Por quê? Para manter o lucro que eles pretendem ter aqui, ou eles vão aumentar na costa da população, em termos de tarifa, ou eles vão ter que negligenciar a manutenção desse sistema que está colocado. Então eu acho que é um debate que a gente tem que fazer olho no olho com a população. Essa coisa de ficar prometendo coisa fácil nunca deu certo, e a gente precisa fazer com que esse processo seja suspenso. Esse processo não pode avançar. Certo. A população, gostando ou não da Embasa, tem o direito de, pelo menos, ser ouvida em relação a isso. Ser ouvida nos seus desejos, do que ela quer para o sistema de água e esgotamento sanitário do município. E a população não está sendo ouvida. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. Bom, dia 11 a gente vai ter aí, né, essa audiência marcada, e eu espero que a população se interesse e mobilize, que aqui no rádio está atingindo muita gente. Chegaram perguntas aqui, né, no Zap. O telefone chegou, Elson, no 1209, né? Bom, então agradeço a vocês aqui. Mas antes de você finalizar, eu queria falar do poço, que eu acho que a gente não falou. É importante essa informação. Os contratos que estão sendo feitos aí, ou pelo menos os editais de licitação, eles estão colocando o seguinte, que a população vai ser proibida de utilizar fontes alternativas de água, como por exemplo, quem tem poços artesianos ou captação de água de chuva vai estar proibido. Então eu soube aqui que em Porto Seguro tem mais de 30 mil poços. Pois é. Ou seja, isso aí não vai poder acontecer. Então essa pousada, principalmente, mandar um recado aí para os empresários que tem poços. Embora que o INEMA já está questionando a Embasa quem tem poço, tem isso também, né? Mas eu soube que foi por outra razão. Mas, de forma prática, essas pessoas que têm poços artesianos não vão poder, vão ter que utilizar a água da concessionária. Isso é totalmente um absurdo. Vai ter que pagar royalties. Vai ter que pagar royalties em relação a isso. Então, ou seja, ela vai privatizar a água subterrânea. Olha, é parecido o seguinte, se você jorrar petróleo no quintal da sua casa, aquilo é propriedade da União, né? Se vem uma Petrobras da vida, vem lá e encampa aquilo, né? Só fazendo uma comparação, né? Então você não pode, você até paga, no caso do petróleo, mas a questão da água, quer dizer, se essa empresa vai querer gerir a água que você encontrou no quintal da sua casa, ela vai te pagar royalties? Não vai. Tá bom, obrigado pela presença de vocês aqui. E porque o tempo é limitado, daria para falar mais coisas, mas acho que deu para o pessoal entender o que está em jogo, né, Luciano? A gente queria agradecer a população, ao mesmo tempo de convidá-la e convocá-la para participar, para participar da audiência pública na próxima terça-feira, às 10 da manhã, porque de fundamental interesse da população e fundamental interesse da presença da população, porque o poder público só lembra da população, além da época da eleição, só lembra da população se ela estiver presente para fazer a sua vontade ser ouvida. Tá, ok, obrigado também. Eu também agradeço, convoco também a população a estar presente nessa audiência pública que será realizada às 10 horas do dia 11 na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Seguro. Também faço um apelo às associações, às lideranças comunitárias, aos vereadores que repensem sobre isso, porque a política eu acho que a gente tem que fazer voltada não apenas no curto prazo, mas a gente precisa ter uma visão de longo prazo. No longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma, as carreiras políticas desses vereadores que aprovaram isso, certamente estará destroçado, como também... Usando o termo do assunto, vai por água abaixo? Vai por água abaixo, como também a carreira política dessa prefeita que está aí no município. Obrigado, amigo. O assunto vai render muito. Hoje a gente teve apenas uma parte, né? E passou, o tempo voou aqui, meia hora de entrevista, parece que foi 10 minutos. Nós voltamos já já.